Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal tão especial. E o motivo desse encontro de hoje, desse vídeo de hoje, é porque eu fiz uma live lá no meu perfil pessoal da Nata. E o motivo desse encontro é porque hoje eu fiz uma live, como de costume, todas as segundas-feiras, às 7h30 da manhã. Eu faço uma live meditativa, um encontro meditativo lá no meu perfil pessoal, Nata Manchon. E dentro dessa meditação, o celular hiperaqueceu e aí eu acabei não salvando por lá. E eu senti muito de poder conversar com vocês hoje aqui a respeito dessa carta, né? Então, para contextualizar vocês, todas as semanas eu faço essa meditação e eu tirei uma carta do Osho, do tarô do Osho, e a carta que eu tirei dessa vez foi o Mestre, né? E o Mestre aqui, ele tá ilustrado como o Osho mesmo. E dentro dessa experiência, eu sempre procuro tirar o que vem como ensinamento essa carta, ou a carta que a gente tira para a semana, né? E essa carta, ela traz muito essa questão de sermos mestres de nós mesmos, além de tudo. E não ter alguém como um mestre, como um guia. Porque a verdade mais sublime de tudo é que nós temos o nosso alto poder, que nós temos esse poder interno e que muitas vezes a gente entrega para uma outra pessoa, né? Como se ela tivesse todo aquele conhecimento no qual ela não tem sobre a gente. Ela tem sobre a vida dela. Ela tem sobre as experiências que ela teve. Mas sobre a nossa experiência, as únicas pessoas que sabemos que pode lidar com isso, minimamente a nossa família, mas acima de tudo nós mesmos. Porque a cada minuto a gente está com a gente mesmo, né? Então a gente sabe do nosso corpo, a gente sabe da nossa respiração, a gente sabe da nossa saúde. E aí eu fiz algumas escritas aqui, alguns rascunhos que eu queria muito compartilhar com vocês. Ainda sobre a carta, o mestre, ele dá as boas-vindas aos discípulos. Não porque ele queira liderá-los, mas porque ele tem muito para compartilhar. E juntos eles criam um campo de força que dá apoio isoladamente para que cada um encontre a sua própria luz. Então isso eu retirei desse livrinho, né, do tarô. E o que quer dizer esse trecho? É que muitas vezes a gente também precisa de um todo, também precisa de um coletivo para que a gente também acenda a nossa luz. Então, cada um pode contribuir um pouco mais com a nossa experiência de vida, assim como nós mesmos também podemos sempre nos contribuir, né? Então, aquela máxima, ela também se faz valer, que é estar com as pessoas também ajuda a gente a se compreender como pessoa, mas também tudo vai depender de como está o seu estado de espírito em detrimento daquele momento, daquela experiência e também qual que é a finalidade dessa união, desse coletivo, né? E o oposto também se aplica, porque muitas vezes a gente está sozinho e a gente também está em crescimento, a gente também está em autoestudo. Eu tenho experienciado muito momentos sozinha, aqui na natureza e organizando meu ateliê. Ontem, por exemplo, eu estava invernizando as minhas portas e eu gosto muito de ouvir podcast enquanto isso. Não como um ato de ter alguém como companhia, mas como um ato de entender algumas dinâmicas que me fazem reviver alguns comportamentos. E o podcast que eu tava ouvindo ontem foi o Gostosas Também Choram, da Lela Brandão, e que me fez refletir muito sobre essas questões, né, de o que é a felicidade. E a felicidade, ela tá intrínseca a estarmos sempre em momentos incríveis. E por que os momentos incríveis, eles não podem ser os mais leves, os mais simples,
né? Como, por exemplo, envernizar uma porta sozinha à noite num domingo, né? Então foi muito interessante isso, porque eu tinha planejado tanta coisa dentro do meu domingo. Eu tinha planejado no sábado, assim, que eu ia acordar, eu ia tomar o meu café e depois eu ia sair, ia almoçar num lugar gostoso, ia comprar coisas e de repente choveu e nada disso se cumpriu e eu me vi muito frustrada, porque o que eu não queria fazer teve que ser feito, que foi invernizar as portas, algo que eu fui procrastinando há 2 semanas. Então é muito interessante isso, né? Como a gente faz castelos de areia e que o tempo ele pode ser um grande mestre e nos ensinar e falar, cara, agora é hora de você fazer determinada tarefa e foca nisso, porque vai dar tudo certo. Não fica mais procrastinando. Então eu tirei como uma lição muito grande de tirar o meu dia para sim, ir lá no ateliê, embaixo de chuva, respirar fundo, integrar, viver aquele local, entender que aquele local vai ser um local incrível, de muita arte, de muitos insights, e que eles podem sim começar num domingo chuvoso. E aí eu fui ouvindo esse podcast e tendo altos insights que me fizeram escrever, como eu mostrei para vocês, né? Ainda sobre essa carta do Osho, o mestre, ele ainda cita uma palavra muito poderosa para contextualizar esse momento, que foi dita por Buda Gautama, que é Chairaveti, Chairaveti, que significa siga em frente, keep going. E eu seguir em frente para continuar a nossa jornada, para continuar algo em busca da nossa realização, da nossa autorrealização. Quantas vezes a gente não se sabota nesse quesito, né? De querer fazer tantas coisas, só que o que precisa ser feito mesmo, a gente acaba não fazendo. E a gente coloca uma desculpa nisso, como se essa coisa que a gente queira fazer seja realmente mais importante do que realmente precisa ser feito. E aí que está a grande sabedoria de sermos mestres e mestras dentro da nossa vida, né? De saber literalmente avaliar o que precisa ser feito e o que não precisa ser feito e pode ser postergado. Como uma criança que quer tomar o sorvete antes do almoço, a nossa mente ela vai encontrando desculpas muito plausíveis para que o que a gente queira, né, que é o leve, o gostoso, o alegre, aconteça, enquanto o que precisa ser feito, o às vezes até maçante, o consciente, o presente, o adulto maduro, seja postergado. Então isso é muito interessante. E com isso, eu me perguntei o que é ser mestre de mim mesmo, né? O que é ser mestre de si mesmo? O que é ser mestre para você mesmo? E para mim surgiu como um observar atentamente as repetições dos acontecimentos, né, que nos frustram. Porque quantas vezes a gente não se frustra, como eu falei? E quando a gente se frustra, tenta entender de uma forma harmoniosa e integrar essas informações no modo que a gente realmente observe para qual local a gente quer levar essa energia, se a gente quer ficar zangado, se a gente quer ficar nervoso, ou se a gente quer contemplar e entender de uma forma amorosa, de uma forma significativa, né? Porque a vida ela é feita de altos e baixos. E os altos e baixos sempre vão acontecer. Nunca é uma linha reta, linear. Tudo é feito de curvas. A natureza ela é feita de curvas, ela é orgânica. E é muita ilusão a gente achar que a gente sempre vai estar em perfeito equilíbrio. Porque, assim como a bendita bicicleta, a gente precisa estar em desequilíbrio para se equilibrar, né? E eu não tô falando no desequilíbrio de ficar louca, mas de
se ver nessa situação de desafio e através desse desafio se encontrar e reintegrar o equilíbrio, enfrentar esses desafios, né, desenvolvendo essas novas ferramentas, porque fundos do poço a gente vai ter muitos pela vida. E como que a gente faz para sair deles? É se observar que esses fundos do poço, ele pode ser um local, entre aspas, confortável. Como assim, entre aspas, confortável? É porque muitas vezes a gente não observa que esses grandes desafios são para um bem maior do nosso próprio desenvolvimento. E tem uma fala da Rayane Leão, Onde Jaz Meu Coração, o Insta dela, que ela fala que é interessante a gente deixar um copo de água dentro desse nosso fundo do poço, para que ele seja de uma forma um pouco mais acolhedora, né? E como eu falei, o acolhedor não é porque a gente queira viver nesse fundo do poço, mas esse copo de água ele funciona como uma mola que vai levar a gente para cima novamente, né? Que vai fazer com que a gente se sinta confortável no desconforto. E aí eu lembro daquela máxima de que eu vejo tanta gente entrando em banheiras de gelo, encontrando um conforto dentro do desconforto, entendendo que aquilo é para um bem, né, para o nosso corpo, e que no primeiro momento é algo assim devastador. O nosso corpo envia informações que a gente está morrendo, né? Vai falar, eu tô morrendo aqui, como você vai fazer isso comigo? Eu tô ficando congelado. Só que ao mesmo tempo a nossa mente, a gente pode estabilizar e falar, calma, é só um momento, daqui a pouco eu vou sair daqui, daqui a pouco eu vou me libertar desse local. Mas eu preciso trabalhar minha mente para que isso aconteça. Então é muito interessante, porque todos esses caminhos levam a Roma, que é o caminho do mestre. E a gente vai cair várias vezes nesse fundo do poço, mas a sabedoria de saber que a gente está lá e que a gente pode voltar, ela tem que ser muito maior, né? Tem que ser essa molinha de cair, mas voltar de novo para cima. Saber transformar nesse fundo do poço como um mestre para que a gente possa encarar esses desafios e a tristeza, que ela é tão comum e inerente ao ser humano. A gente acha que não, só a felicidade que vale, mas não, a tristeza também traz com a gente um movimento criativo. Eu, por exemplo, amo ficar triste, entre aspas, né, gente? Mas é porque me dá alguns insights e que me fazem desenhar. Eu começo a desenhar, começo a criar, começo a me desenvolver de uma forma mais profunda através desse lado mais criativo. Então a tristeza necessariamente não é algo ruim, ela é algo que nos faz repensar o caminho, que nos faz viver para algo maior. E eu quero fazer um encerramento desse nosso encontro com uma pequena autoobservação, para não falar meditação. Então eu vou convocar você para que você sente com as pernas cruzadas e aprecie esse momento presente dentro do seu corpo, dentro da sua experiência de vida, inspirando e exalando com consciência. Então você vai inspirar, pegando todo o ar dos seus pulmões e exalando pelas narinas também. Faça assim mais 2 vezes. Inspirando, exalando. E nesse momento, você vai integrar essas informações da mestra interior em você, trazendo todo conhecimento e sabedoria para que você possa direcionar a sua mente, as suas emoções, o seu corpo
e as situações que acontecerem no seu dia a dia como um ensinamento, como um mestre, como um guia, com mais coragem, com mais força interior para seguir em frente, aprendendo a cada dia mais. E nesse momento, eu convoco você para abrir os olhos, voltar para esse momento, abrindo os seus braços, tomando a cabeça para trás, levando suas mãos para cima e mais uma vez trazendo para o seu peito, como uma forma de honrar o seu momento presente. Chairaveti, Chairaveti. Siga em frente para o seu momento de vida acontecer com muito mais sabedoria e que a gente possa viver a cada momento de uma forma ainda mais mestra de nós mesmos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Depois me contem o que vocês sentem com relação a essa frase, ser mestra de você mesmo. Você tem sabido acolher os desafios do dia a dia? Ou você tem ficado literalmente louca? Beijo.